Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, primeira semana de uma nova série do Alimento Diário, intitulada Palavra, Vida e Edificação, parte 2, e também um novo volume do Alimento Diário. O título desse volume é Você está disposto a mudar de vida? A primeira semana, o título é A Festa dos Tabernáculos, e o título da terça-feira, A Palavra Profética na época de Pedro, Paulo e João. O versículo 1 João 1,3, que diz: O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. E obrigado, Senhor, pois hoje podemos ter comunhão contigo, comunhão entre nós, também comunhão com o Pai e com o Filho. Graças às tuas palavras, cada vez mais temos conhecido o teu coração, cada vez mais temos o nosso caminho iluminado. A palavra que o Senhor tem nos dado, tem nos direcionado e tem mostrado o teu governo. E nós rogamos, Senhor, que o Senhor continue falando, que o Senhor continue governando, reinando sobre cada um de nós. Que nada nos distraia, Senhor, da direção que o Senhor tem dado à tua igreja. Que nada nos engane. Pelo contrário, queremos permanecer simples e totalmente consagrados a Ti, consagrados à Tua vontade, em trazer o Senhor de volta. Esse, Senhor, é o desejo de nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado por tanta misericórdia. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos. Então, ontem começamos a falar sobre a restauração dos muros de Israel, que mostram a restauração do governo de Deus. E aplicando isso à igreja, irmãos, o governo de Deus vem através da palavra. E a palavra que sai da boca de Deus, a palavra rema, a palavra profética, irmãos, ela vem exatamente para, como o próprio apóstolo Pedro diz na sua epístola, ela vem para iluminar, para brilhar o caminho, para que nós saibamos, olha, esse aqui é o caminho de Deus. A Bíblia, irmãos, ela é riquíssima, ela tem, como ela é a palavra de Deus, ela contém a eternidade. Então, durante toda a eternidade, irmãos, o Senhor ainda vai nos ensinar sobre o que Ele escreveu e nós ainda não entendíamos. Segredos, revelações contidas na palavra que ainda não foram manifestadas para nós, para os homens. Então, por que há a palavra profética? Para que dentro do Logos, dentro da Bíblia, o Senhor então nos mostra, olha, isso aqui é importante hoje, não se distraiam, não vão para a direita, para a esquerda, sigam esse caminho, porque é esse caminho, irmãos, que essa palavra tem nos mostrado. Esse é o caminho para o reino, esse é o caminho para trazer o Senhor de volta. Então, você percebe, enquanto o Senhor esteve aqui na terra, no seu ministério terreno, e Ele falava várias vezes, principalmente no Evangelho de João, nós vimos o Senhor falando, essa palavra não é minha, essa palavra vem do meu Pai. Isso que eu estou fazendo não é pela minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. Então, essa é a característica de um verdadeiro servo de Deus. Quando o servo de Deus, irmãos, alguém que foi escolhido para falar a palavra, ele começa a colocar a sua vontade, ou as suas dificuldades, os seus preconceitos à frente da vontade de Deus, ele acaba se tornando alguém em que a palavra de Deus não vai fluir com pureza, vai acabar tendo muita dificuldade para ser usado por Deus. Vejamos o exemplo do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, irmãos, ele foi claramente, nós vemos que a palavra profética foi confiada a ele após a morte e ressurreição do Senhor. Você vê claramente em Atos que ele é quem sai na frente, ali, na liderança dos apóstolos, porque é importante entendermos, entre nós não há maior e menor. Esse não é o conceito de Deus. Pedro é maior que os outros 11, então eu vou colocar. Não.
O que há é, Deus escolhe um para determinado serviço, outro para outro serviço, outro para... Então é assim, e ali com Pedro, irmãos, fica muito claro em João 21, quando o Senhor chama Pedro, depois que eles foram pescar, e fala, você me ama, então cuida, apacenta, pastoreia as minhas ovelhas, os meus cordeiros. E em Mateus 16 ele entrega as chaves do reino dos céus para Pedro. O que Pedro usa para abrir a porta do reino dos céus, para iniciar a era da igreja ali no dia de Pentecostes, quando os judeus foram salvos, e depois em Atos 10, quando os primeiros gentios foram salvos, eles entraram, entre aspas, pela porta do reino. Então, nessas duas oportunidades, quem foi usado? Foi Pedro. O próprio anjo que apareceu para Cornélio foi muito claro. Veja, irmãos, ele não disse, vai lá e procura João, vai lá e procura Filipe, vai lá e procura Mateus. Ele falou, vai lá e procura Simão. Por quê? Porque era ele, irmãos, que estava responsável, aquele que detinha, então, nessa época, a palavra profética. Mas mesmo em Atos 10, você já começa a ver que Pedro ele tinha uma dificuldade quando os gentios entraram em cena. Então você vê naquele lençol que cai com os animais impuros, em que o Senhor fala, mata e come, e Pedro ele fala, não, Senhor, de modo algum. Ele sabia que era o Senhor. Não, Senhor, de modo algum comi nada impuro. O Senhor se referia a levar o evangelho aos gentios. E ele percebeu isso depois com a visita daquele que veio da parte de Cornélio. Você, mais à frente, lá em Gálatas, você pensa assim, mas foi só nessa hora. Não, lá em Gálatas, capítulo 2, Paulo, ele registra que ele precisou resistir firme, face a face, com Cefas, que é Pedro, porque ele havia se tornado repreensível. Olha, são as palavras do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele estava comendo com os gentios, aí chegaram os da parte de Tiago. Ele fez o quê? Ele levantou e foi para a mesa dos judeus. A hora que Paulo viu isso, irmãos, Paulo ficou muito bravo. Ele falou para Pedro, no versículo 14 de Atos 2, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, olha, irmãos, veja, para Pedro foi confiado a verdade do evangelho, mas aqui ele estava se tornando, ele havia procedido contra essa verdade, por causa da dificuldade que ele tinha em aceitar, primeiro por causa do receio que ele tinha da circuncisão, daqueles da parte de Tiago, do homem. Veja, irmãos, ele era aquele que Deus havia confiado a liderança no início da obra, e de repente ele estava com medo de homens que vinham da parte de Tiago. Veja, irmãos, aquele que detém a palavra profética não pode ter medo de falar a palavra, porque homens vão falar mal dele. É a situação de Pedro aqui. Veja Gálatas 2, ele ficou com medo. E aí Paulo chegou e firme nele e falou assim, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então veja, irmãos, nesse ponto, Pedro não conseguia mais fluir puramente, pelo menos para os gentios, perdão, a verdade do evangelho. E aí o Senhor levanta Paulo. Aqui Paulo, já havia levantado as igrejas, para você ver como a situação de Pedro, ela ainda havia sido, a dificuldade de Pedro ainda havia sido levada por muito tempo. Então o Senhor levantou Paulo, e ali Paulo, ele recebeu, irmãos, como ele mesmo diz, a graça de falar, de escrever, de revelar as insondáveis riquezas de Cristo. E ele escreveu pelo menos 14 epístolas do Novo Testamento, revelando, irmãos, a palavra profética para a época, e para nós hoje é o Logos, revelando a direção de Deus para as igrejas. Agora, não ache que o apóstolo Paulo não sofreu também. O apóstolo Paulo sofreu rejeição de muitos que estavam com ele, sofreu traição. No final ele fala, todos da Ásia me abandonaram. Quando ele manda Timóteo lá para Éfeso, ele fala para Timóteo, vou ler até esse versículo, muito conhecido, não é? Ele diz, 1 Timóteo 1,3, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso,
para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Alguns falam hoje, não, irmãos, nós temos liberdade, nós podemos pegar a Bíblia e ensinar o que a gente quiser. Cuidado, porque às vezes você pode estar ensinando uma doutrina errada, uma doutrina em oposição àquilo que Deus quer para a sua igreja, a maneira como Deus está conduzindo a igreja, o seu povo. Por isso, irmãos, nós falamos da palavra profética, que você vê Paulo mostrando. Ele ainda fala, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões. A palavra de Deus, irmãos, ela não é para ficar discutindo. A palavra de Deus é uma ordem para nós, para ser cumprida. Promovem discussões do que a economia de Deus na fé. Nós falamos muito no passado sobre o termo a economia de Deus. E na verdade, irmãos, o que a palavra profética promove é exatamente a economia de Deus. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Esse é o servo de Deus. Ele tem que ter uma consciência pura, um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Mas ele também não pode se curvar ao que os outros acham, como Pedro estava fazendo no caso ali dos que vinham da parte de Tiago. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Irmãos, isso é grave. Você fica falando, pode ser até um falar bonito, mas não produz resultado. Você acha que é para você melhorar de vida exteriormente. Não, irmãos, porque Deus não confia no que vem da nossa carne. O resultado, irmãos, é o que a palavra produz em nós. Isso é a economia de Deus. Ainda diz, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. E às vezes é essa a situação. Está fazendo ousadas asseverações, mas no fundo não entende o que está fazendo, o que está falando. Então a tática de Satanás, desde muito tempo atrás, é sempre fazer com que os cristãos acabem ouvindo muitos falares e fiquem confusos em qual direção seguir. Por exemplo, os coríntios. No começo da Epístola aos Coríntios, alguns ouviam Cefas, alguns ouviam Apolo, outros ouviam Paulo. Uns até falam, não, eu sou de Cristo. Não interessa, se você for de Cristo e estiver usando isso para se dividir, você está errado. Porque Cristo morreu para que nós fôssemos um, todo o corpo, todos os cristãos. Se hoje a situação do cristianismo não é essa a vontade original de Deus, irmãos. Entenda isso. Porque senão você vai sobrepor a essa verdade tão importante que é a verdade da unidade. E veja, ali os coríntios estavam se dividindo em partidos. E não se engane, não ache que Paulo, ele fala em 2 Coríntios, ele fala, olha, irmãos, vocês têm que ouvir na verdade o que eu estou falando, porque se eu não sou apóstolo para os outros, eu sou apóstolo para vocês. Por que Paulo falava isso? Porque ele sabia, irmãos, que a direção que ele estava dando para a igreja em Corinto era a direção que ele recebeu de Deus. Agora, havia muita oposição, inclusive dentro da igreja em Corinto. No capítulo 10, Paulo faz um desabafo. Ele chega a dizer que havia alguns ali em Corinto que julgavam que ele e os demais irmãos andavam em disposição de mundano proceder. Veja isso, irmãos. Falavam que a palavra do apóstolo Paulo era desprezível. Eu pergunto, irmãos, não está acontecendo isso hoje também? Então tem que tomar cuidado para você não cair no mesmo golpe que Satanás usou lá atrás. Por fim, irmãos, no final do primeiro século, depois da morte de Pedro, Paulo, os discípulos, o Senhor ainda fez João permanecer e usou João no final do primeiro século. E João detinha a palavra profética. Você entende? A palavra profética não é algo que é de um homem, é exclusivo de um homem. Não, é a revelação que Deus vai dando para que o povo não se perca em fábulas, genealogias, em coisas que parecem ser boas, mas não promovem a economia de Deus. E sobre João, irmãos, eu vou ler aqui para finalizar, na página 10, o último parágrafo, que diz o seguinte:
Depois da morte de Pedro e Paulo, João foi levantado por Deus para trazer direção e governo às igrejas por meio da palavra da vida. Isso nós vemos em 1 João, os versículos de 1 a 3. Mas o inimigo não dorme. João queria enviar seus missionários, que são os nossos comportores de hoje, para anunciar essa palavra em vários lugares. Mas Diótrefes não recebia os missionários e expulsava da igreja os que os acolhiam. Isso está em 3 João, versículos 9 e 10. Assim vemos como o inimigo de Deus, o diabo, vem lutando contra a palavra profética desde o início. Hoje não é diferente. Ele continua atuante, instigando pessoas e elaborando ensinamentos e doutrinas para distrair o povo de Deus da palavra profética. Por isso, vamos absorver sem reservas a palavra que tem chegado até nós. Cada dia dedicado a praticar essa palavra é mais uma pedra colocada na reedificação dos muros. É mais um passo que damos para trazer o governo de Deus sobre a nossa vida e sobre a igreja. E como o apóstolo Pedro disse, irmãos, essa palavra é como uma candeia que brilha na noite escura, densa, até que brilhe em nosso coração a estrela da alva, que é a volta do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.